A reforma protestante também alcançou a Inglaterra, mas de uma forma bem diferente das demais regiões da Europa. A questão não foi apenas religiosa ali, pois envolveu conflitos políticos, dinásticos e até amorosos. Vamos entender todo este imbróglio neste vídeo. A reforma protestante na Inglaterra teve início sob um contexto bem diferente das reformas de Martinho Lutero, lá na Alemanha, ou de João Calvino, lá em Genebra. Na Inglaterra, o primeiro impulso veio de motivações pessoais, em grande parte relacionadas ao rei Henrique VIII. O rei queria muito anular o seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com a jovem donzela Ana Bolena, mas a Igreja Romana não deu a necessária autorização. Como resultado, o rei rompeu com a Igreja Católica e se casou com Ana Bolena. Em 1534, a Inglaterra então proclamou o ato de supremacia, tornando Henrique o chefe supremo da Igreja inglesa. Mas a reforma em terras de Shakespeare não foi apenas sobre a vida pessoal do rei. Ela desencadeou mudanças profundas na teologia, na estrutura e na cultura religiosa deste povo, especialmente com a participação do principal ministro do rei, Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, nascido mais ou menos em 1485 e morto em 1544, foi um dos mais influentes estadistas da Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII, desempenhando ali um papel central na reforma inglesa. Como principal ministro do rei, Cromwell foi o arquiteto da ruptura com a Igreja Católica Romana e da criação da Igreja da Inglaterra, promovendo então o tal ato de supremacia que eu já mencionei, que declarava que o rei era o chefe supremo da Igreja no país. Além disso, ele supervisionou a dissolução dos mosteiros, redistribuindo as terras e as riquezas destas casas, o que fortaleceu a monarquia e os aliados do rei. Cromwell também foi responsável por importantes reformas administrativas e legislativas que modernizaram o governo da Inglaterra. Embora ele tenha ascendido a uma posição de grande poder, ele caiu em desgraça após o fracasso do casamento de Henrique VIII com Ana de Cleves, resultando em sua execução em 1540. O rei Henrique VIII morreu em 28 de janeiro de 1547 no Palácio de Whitehall, em Londres, depois de ter se casado 6 vezes e ordenado a execução de pelo menos 2 de suas esposas. Ele tinha 55 anos na época de sua morte. Após a morte de Henrique, o seu filho Eduardo VI subiu ao trono. Ele foi, a partir dali, uma figura-chave no avanço das ideias reformistas na Inglaterra. Ele era filho de Henrique com a sua terceira esposa, Jane Seymour, e tinha apenas 9 anos quando se tornou rei. O seu reinado foi curto, pois ele reinou de 9 anos até 15 anos, morrendo em 1553. Este rei menino, ou rei adolescente, foi influenciado por seus conselheiros protestantes, como o arcebispo Thomas Cranmer, e o anglicanismo passou a adotar uma teologia mais alinhada ao protestantismo continental. Durante o seu reinado, foram introduzidos o livro de oração comum e a confissão de fé, documentos que refletiam a influência de figuras como Martinho Lutero e João Calvino. Esse período viu também um grande aumento na tradução de textos religiosos e uma ênfase maior na justificação pela fé, marca principal, essencial do protestantismo. O rei adolescente, ou rei menino, Eduardo, morreu possivelmente de tuberculose, e ele foi o primeiro monarca da Inglaterra criado como protestante. A sua morte prematura, então, levou a uma crise de sucessão, que colocou no trono sua meia-irmã, Maria I, filha de Catarina de Aragão, justamente a primeira esposa do falecido rei Henrique VIII, que fora uma piedosa rainha católica. Então, com a ascensão de Maria I ao trono, em 1553, esta nova rainha, agora católica, como fora sua mãe, tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra. Ela governou a Inglaterra de 1553 até 1558, um governo menor do que o seu falecido irmão. Ela ficou no trono apenas 5 anos. Ela se tornou conhecida como Maria a Sanguinária, ou Bloody Mary, por causa da perseguição de centenas de protestantes, não apenas perseguidos, mas também executados durante o seu governo. Muitos fugiram para o continente, onde mantiveram contato com reformadores europeus, incluindo aí o João Calvino.
A repressão, no entanto, não conseguiu reverter em muito os avanços do protestantismo ali na Inglaterra. Maria morreu, possivelmente de câncer, sem deixar herdeiros. Após a morte de Maria I, ela foi sucedida por sua meia-irmã, Elizabeth I, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, a segunda esposa do rei. É bom lembrar que Ana Bolena era protestante e a sua filha, Elizabeth, seguiu os passos da mãe. A sucessão foi relativamente pacífica, apesar das diferenças religiosas entre Maria e Elizabeth. Enquanto Maria tentou restaurar o catolicismo, Elizabeth, que era protestante, reverteu as políticas religiosas de sua irmã, estabelecendo firmemente a Igreja Inglesa durante o seu longo reinado, que ficou conhecido como a Era Elisabetana. Com exceção de Elizabeth ao trono em 1558, a Inglaterra experimentou finalmente um período de estabilidade no campo político e religioso. Afinal, ela ficou no trono por 44 anos, um dos maiores períodos de governo da monarquia inglesa. Embora ela fosse protestante, ela adotou uma abordagem mais conciliadora, ela era bem pragmática neste caso. O Ato de Uniformidade de 1559 restabeleceu o livro de oração comum, o Ato de Supremacia reafirmou a autoridade da monarquia sobre a Igreja da Inglaterra. Esta solução de conciliação evitou os extremos tanto do catolicismo quanto do protestantismo radical e ajudou a estabelecer a identidade única do anglicanismo. No entanto, a postura da rainha deu origem a divisões internas, como o surgimento dos protestantes puritanos, que buscavam a reforma mais profunda e baseada nos princípios calvinistas. Uma curiosidade interessante sobre a reforma inglesa é que muitos dos textos e ideias teológicas desse período não apenas influenciaram a religião, mas também a cultura literária e política da Inglaterra. O livro de oração comum, que eu já mencionei algumas vezes aqui, não só moldou a liturgia anglicana, mas também influenciou profundamente a literatura da Inglaterra, com seu estilo, com sua linguagem, deixando marcas em escritores como William Shakespeare. Além disso, a tensão religiosa entre católicos e protestantes também gerou a obra famosa de John Foxe, que é a Lenda dos Mártires, que celebrava os protestantes executados como heróis da fé. O legado da reforma protestante na Inglaterra é imenso. Embora a reforma inglesa tenha começado como uma questão pessoal e familiar do Henrique VIII, o rei casamenteiro, ele acabou transformando a estrutura da igreja inglesa e da sociedade inglesa também. A criação desta igreja, a igreja anglicana, deu origem então a uma nova identidade religiosa dentro do cristianismo que se espalhou pelo mundo inteiro, especialmente por causa da colonização inglesa na América. Hoje, o anglicanismo continua sendo uma das principais igrejas cristãs. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Ele é muito importante, por quê? Porque ele informa o YouTube que este vídeo é relevante para outras pessoas. Também quero divulgar para você o meu curso de escatologia bíblica. O que é escatologia? São questões relacionadas com o fim dos tempos, a volta de Jesus e outras coisas mais. Em um curso totalmente EAD, eu trabalho com você sobre estes temas e muitos outros na Bíblia e na história do cristianismo. Um segundo curso é Hermenêutica Bíblica, como ler e interpretar a Bíblia. Você pode fazer a sua inscrição pelos links na descrição deste vídeo. Se você estiver assistindo pelo computador ou na televisão, é mais fácil ainda. Basta apontar o seu celular para o QR Code e ir direto para a página de inscrição. Eu espero por você. Até a próxima, se Deus quiser.